Olá a todos que gostam de informação com qualidade. Eu sou Ana Carolina Santana, diretora do Instituto Lapidar e farmacêutica. E por ser farmacêutica, desde o dia 20 de janeiro, estamos disponibilizando para vocês vídeos que trazem informações sobre áreas de atuação do farmacêutico pouco exploradas ou pouco conhecidas por esse profissional. O vídeo de hoje vai tratar sobre a prescrição farmacêutica de suplementos alimentares e o vídeo anterior trouxe informações sobre a atuação do farmacêutico na indústria de suplementos alimentares e outros alimentos que são contemplados aqui nas duas resoluções. Bem, importante ressaltar que a área de alimentos é uma área exercida pelo farmacêutico há muito tempo, porém foi sendo modificada, em especial após 2013, com a publicação de duas resoluções que nós vamos citar aqui nesse vídeo, a 585 de 2013 e a 586 de 2013, que estabeleceram atribuições clínicas para o farmacêutico, bem como a habilidade de prescrever medicamentos e outros produtos relacionados à melhoria de saúde do cliente ou paciente. Por esse motivo, nós estamos fazendo esse vídeo para que vocês entendam que nós temos a legalidade de prescrição de suplementos alimentares e outros alimentos, desde que respaldados em conhecimentos técnicos científicos e que nós possamos prestar orientações sobre o uso correto desses suplementos e também, se necessário, participar de uma equipe multidisciplinar para promover a melhoria de saúde do paciente. Então, vamos começar a falar sobre a prescrição de suplementos alimentares. A resolução que estabelece a prescrição de suplementos é a resolução do Conselho Federal de Farmácia 661 de 2018. Essa resolução inicia apresentando que ela dispõe sobre o cuidado farmacêutico relacionado a suplementos alimentares e demais categorias de alimentos na farmácia comunitária, no consultório farmacêutico e ainda estabelecimentos comerciais de alimentos e ainda dá outras providências. Olhe bem, dentro da farmácia ou de qualquer estabelecimento no qual o farmacêutico esteja inserido como responsável técnico ou como farmacêutico clínico, é necessário que sejam prestados serviços e orientações sobre o uso correto, não só de medicamentos. Às vezes, existem equívocos em relação a qual o real papel do farmacêutico em estabelecimentos que comercializam mais do que medicamentos. Então, aqui está sendo estabelecido que o farmacêutico precisa realizar orientações no momento da dispensação, bem como pode fazer a prescrição desses suplementos alimentares, desde que, mais uma vez ressaltando, baseado em conhecimentos técnicos científicos, bem como na avaliação cuidadosa da situação de saúde do paciente. Bem, e por qual motivo essa resolução foi regulamentada, foi estabelecida? Porque a farmácia, desde 2014, é classificada como estabelecimento de saúde. Por esse motivo, tem uma função de promover a melhoria da saúde através da promoção, prevenção e ainda da disponibilização de insumos que tragam a melhoria de saúde, o tratamento de doenças, a redução de sinais e sintomas de doenças. Porém, essa mesma farmácia, como estabelecimento de saúde, também tem autorização para a comercialização de suplementos alimentares e outras categorias de alimentos. Portanto, nesse ambiente, o cliente ou paciente tem acesso a esses produtos e, tal como com medicamentos e outros produtos para a saúde, é necessário que o farmacêutico preste orientações quanto ao uso correto também dos suplementos alimentares. O grande objetivo dessa resolução é estabelecer os requisitos necessários para a dispensação e prescrição das categorias de alimentos com venda permitida em drogarias, farmácias magistrais e estabelecimentos comerciais de alimentos pelo farmacêutico.
percebam tanto a dispensação, quando o cliente ou paciente vem já com uma orientação de uso, ou já com uma prescrição de um outro profissional de saúde, bem como o farmacêutico pode também realizar a prescrição, analisando a situação geral de saúde desse paciente ou cliente. Dentre as categorias de alimentos que podem ser prescritas pelo profissional farmacêutico estão os suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegação de propriedade funcional ou de saúde e preparações magistrais. No vídeo que nós trouxemos as informações sobre a atuação do farmacêutico na indústria de suplementos alimentares, já trouxemos os conceitos de suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, alimentos com alegações de propriedade funcional ou de saúde. Aqui vamos conceituar os chás, os produtos apícolas e as preparações magistrais. Os chás são plantas ou partes das plantas que podem ser apresentadas secas, em pequenos pedaços ou ainda sob a forma de pó, que devem ser preparadas sob a forma de infusão, decocção, mas que não tenham alegações de propriedades terapêuticas, porque elas são registradas como alimentos, e alimentos têm a função, o alimento tem a função primordial de nutrir o organismo. No caso, esses chás, eles podem promover uma melhoria de saúde, como o estímulo para uma melhor resposta imunológica a determinadas doenças, exatamente como os produtos apícolas, que conceitualmente são aqueles obtidos da apicultura, com benefícios à saúde humana, como mel, pólen, geleia real e própolis. Nós sabemos, né, que principalmente a própolis tem uma atividade anti-inflamatória já relatada na literatura, mas no caso eles têm que ter um benefício para a saúde humana que não seja um efeito terapêutico, que não tenha um efeito farmacológico no organismo. Então, aí se associa aos chás que vão melhorar o sistema imunológico e algumas outras funções do organismo. Já as preparações magistrais são aquelas preparadas em farmácia de manipulação. Para quem não está acostumado aí com o termo magistral, na realidade a gente está falando de farmácia de manipulação, que são preparados de acordo com uma prescrição de um profissional de saúde legalmente habilitado, de acordo com o seu conselho de classe, e que vão ter também essa finalidade de disponibilizar nutrientes que tenham algum tipo de efeito benéfico para o organismo. Bem, em relação à dispensação, desculpem, na dispensação, a legislação traz que o farmacêutico deve avaliar a prescrição e informar por escrito ou verbalmente ao paciente ou ao seu cuidador sobre a utilização racional, quer esses sejam industrializados ou manipulados. E um ponto de atenção aqui é que os suplementos alimentares e essas outras categorias de alimentos podem ter interações com outros alimentos ou com medicamentos, pode ser necessário um uso restrito por um período curto de tempo, porque um período prolongado pode acarretar em algum efeito adverso, e esse é o motivo pelo qual o farmacêutico tem que avaliar a prescrição, avaliar a utilização, né, para poder prestar essas orientações. E também avaliar a necessidade de uso do suplemento alimentar e demais categorias de alimentos com base nas características do indivíduo, avaliando a condição real de saúde desse indivíduo, se ele realmente tem a necessidade para utilizar esse tipo de produto, baseado em evidências científicas quanto aos possíveis efeitos benéficos e ou danosos à saúde, da conveniência do uso e do custo. Tá? Então, o farmacêutico ele tem que estar atento a todas essas questões que envolvem a utilização de qualquer produto, em especial aqui aos suplementos alimentares. E aí, nessa avaliação, é necessário que o farmacêutico ele verifique a possibilidade de ocorrência de reações adversas potenciais,
das interações, como falado anteriormente, com outros alimentos, com outros suplementos, com medicamentos, se vai haver interferência em exames complementares, porque existem tanto medicamentos como suplementos, quanto os chás, né, que está aí classificado em outras categorias de alimentos, que podem interferir nos resultados de exames laboratoriais e, consequentemente, dar resultados que possam fazer com que a pessoa seja levada a ter um tratamento que não é necessário e também interferência em doenças. Um outro ponto, que é a responsabilidade do farmacêutico, avaliar a possível toxicidade desses produtos, porque sim, eles também têm toxicidade e podem causar aí alguma reação indesejável que não seja muito bacana para a pessoa. Uma outra coisa, o farmacêutico deve prestar orientações quanto a precauções, advertências no uso e contraindicações, a melhor forma de utilizar, enfim, modo de uso relacionado à indicação, alegação de uso para que o paciente tenha o efeito desejado, e é necessário que o farmacêutico faça uma avaliação das características do indivíduo, avaliando suas condições biológicas, as condições socioeconômicas, culturais, psicológicas e valores, e verificar, em especial, de onde o paciente ou cliente teve as informações sobre a utilização daquele produto para verificar a real necessidade de uso, porque nós sabemos que estamos no momento de divulgação de várias informações nas redes sociais e, às vezes, é necessário que o farmacêutico interfira de uma forma mais assertiva quanto à necessidade do uso desses produtos. Bem, e agora, vamos falar da prescrição farmacêutica propriamente dita. Na resolução, é estabelecido que a prescrição farmacêutica de suplementos alimentares é parte do processo de cuidado à saúde relativa ao paciente e está baseada em duas resoluções que nós falamos lá no início do vídeo, que é a resolução do Conselho Federal de Farmácia 585 de 2013, que estabelece as atribuições clínicas do farmacêutico e outras providências, bem como a resolução do Conselho Federal de Farmácia 586 de 2013, que regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. Lembrem que eu falei que em 2013 houve toda uma modificação quanto à atuação do farmacêutico, e aqui nós temos as duas resoluções, que são resoluções relacionadas à prática clínica do farmacêutico. Bem, ainda na resolução é relatado que o farmacêutico deve selecionar e documentar terapias com suplementos alimentares em farmácias, consultório ou estabelecimento comercial de alimentos, tratando assim os suplementos alimentares e outras categorias de alimentos como produtos que podem interferir tanto positivamente quanto negativamente na saúde das pessoas. Quais são os produtos que estão aí, né, envolvidos? Nós já falamos de alguns, então vamos trazer aqui a lista completa presente na resolução. Suplementos alimentares, alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de propriedade funcional e ou de saúde, medicamentos isentos de prescrição e as preparações magistrais formuladas com nutrientes, compostos bioativos isolados em alimentos, probióticos e enzimas. A maioria das definições dessas categorias de alimentos estão no vídeo anterior, que traz as informações sobre a atuação do farmacêutico na indústria de suplementos alimentares. Mais uma vez, vale a pena dar uma olhada nesse outro vídeo. Bem, e por que, né, o farmacêutico vai prescrever os suplementos alimentares? Inicialmente, deve ser feita uma avaliação global das condições de saúde do paciente, inclusive solicitando que o paciente traga, no momento da avaliação, exames laboratoriais feitos anteriormente, né, e informações sobre as questões de saúde que a gente tem lá na prática clínica. E o objetivo da prescrição de suplementos alimentares é prevenir doenças e outros problemas de saúde. Percebam, prevenir doenças, por esse motivo que o suplemento alimentar conceitualmente está associado à utilização por indivíduos sadios.
Aqui um outro ponto, para a recuperação da saúde, sempre que no processo de rastreamento houver identificação de riscos potenciais que possam impactar negativamente na saúde, na otimização do desempenho físico e mental associado ao exercício físico ou não, e aí nós temos vários praticantes de atividade física que fazem a utilização dos suplementos alimentares, que também precisam receber as orientações a respeito do uso correto, se não estiverem fazendo o acompanhamento com outro profissional de saúde, na complementação da farmacoterapia como forma de potencializar resultados clínicos de medicamentos, bem como prevenir ou reduzir reações adversas a medicamentos, e aí tem que se buscar, né, em toda a história de saúde do paciente, se ele está fazendo uso de algum medicamento, que se esse pode ser utilizado associado ao suplemento alimentar, e se esse suplemento alimentar ou outra categoria de alimento vai melhorar, né, essa resposta terapêutica e na manutenção ou melhora da qualidade de vida. Como o farmacêutico vai prescrever os suplementos alimentares? Basicamente, de acordo com as necessidades relativas ao paciente, buscando evidências científicas de eficácia e segurança que garantam que esses suplementos e outras categorias de alimentos vão ter o resultado necessário para o atingimento da melhoria da saúde, bem como possam ser utilizados sem causar nenhum tipo de risco à saúde do paciente. Um outro ponto, a conveniência. Por isso que é necessário que o farmacêutico faça uma avaliação das condições socioeconômicas para selecionar a melhor opção para o paciente e relação do custo com todas essas variáveis apresentadas. Bem, um outro ponto também falado inicialmente, lá no iniciozinho do vídeo, é a importância do trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar com outros profissionais de saúde. Por quê? Nosso conhecimento vai até determinado limite e existem situações que é necessário que o paciente seja encaminhado para um outro profissional de saúde que tenha a capacidade de dar um efeito mais resolutivo para a melhoria de saúde do paciente. Então, o farmacêutico ele pode fazer o encaminhamento, é aconselhado que esse encaminhamento seja através de documentos que o paciente possa levar, e o farmacêutico também fique com esses documentos para poder acompanhar, né, o quadro do paciente, se ele o buscar novamente. Ações para promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção da doença e de outros problemas de saúde. Nós falamos lá na farmácia como estabelecimento de saúde, então aqui nós temos todas as necessidades para a melhoria de saúde do paciente. E um ponto de extrema importância que está lá na resolução é não prescrever doses ou apresentações não configuradas como isentas de prescrição pela legislação sanitária vigente. E um outro ponto de atenção, sempre prescrever produtos registrados junto à Anvisa, porque esses têm a garantia, né, se forem produzidos da forma correta, de segurança e eficácia para esse paciente. Bem, pessoal, isso era que nós tínhamos para trazer para vocês sobre essa resolução do Conselho Federal de Farmácia e sobre a atuação do farmacêutico na prescrição de suplementos alimentares. Nós vamos aí, esse é o vídeo de hoje, amanhã vai ter outro vídeo, até sexta-feira nós vamos ter outros vídeos de área de atuação e fica aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre outra área de atuação, coloca nos comentários lá no YouTube, coloca lá, manda um direct para a gente no Instagram, coloca lá nos comentários no Facebook, que a gente vai se programar aqui para poder trazer outros vídeos para vocês. Então, não esquece de dar like aqui no vídeo, de dar uma curtida, compartilhar com quem você acha que tem interesse na área, e eu aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau!